Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar uma parte das gerências gramaticais, no sentido das, das notações que nos fazem ter maior qualidade na transdução das simbologias escritas nesse universo das simbologias que nós tentamos desorganizar pelas informações que contracionam a partir das similaridades sensitivas organizadas pelo efeito, a gente fala cósmico, efeito cósmico, efeito de mecânica sobre radiação, que é a, a dessonorização das notas, que nos fazem eticamente destacar uma protocondição orgânica. Uma proto vem um som, um efeito rítmico, né, um efeito de sons, e a gente diz saber desse som uma natureza que é importante e que é dentro desse instante, desse pacote de instante, desse conjunto de universo pressionado nesse instante, a coragem para dissolver esse sinal elétrico, esse sinal cardíaco. Então, na nossa placa dos órgãos cardíacos que relacionam o terminal nervoso das atividades de desencontrar reações nervosas, ou seja, esses sinais, principalmente sinais sonoros, nós instalamos no nosso marca compassos cardíacos a conotação desses riscos. E o nosso coração sabe, e por ele saber, ele permanece batendo nos passos. Ou seja, ele se reveste para desacordar-se sem sombra de dúvida sobre esse estímulo, né? E aí esse estímulo ele tem várias porções de concessões enérgicas que desrevelam em nós movimentos de gravitações, né? E aí essas gravitações, como elas têm escalas, elas vão de graves a agudos e rendicionam em nós efeitos orgânicos, né? Então uma nota, ela pode dar um monte de efeitos para o nosso organismo graças às placas de circuitos desproporcionais dentro desse efeito de risco notável, né? Cara, isso nos faz muito absorvicentes no sentido desse lado extracorpóreo, no sentido do lado exterior para o lado interior, né? A único problema, a única dificuldade disso tudo é que a gente está sempre conectado absurdamente, obsessivamente pelos desafios que despelham para nós algo além do que a gente conhece, um desafio além. A gente está sempre conectado, sempre esperando pelo além. Você entende? E o além, ele pode ser algo simples ou algo não simples. O além que nós esperamos tem escalas. E nós decodificamos essa escala, nós decompomos essa escala, principalmente pela perversividade de acreditar que o outro é mais superior que a gente. Sim,
tanto o passado, nossos antepassados, quanto o nosso futuro. A gente acredita que são superiores que a gente, porque eles são além do que nós conhecemos. Então eles fazem parte desse conjunto de aléns. Aléns fazem sinalizações dentro desses nervos, porque eles permitem contrair o nervo. Quando a gente sente o além, olha o que a gente faz. A gente sente um peso. Ó. O além ele faz assim em nós. Né? Porque o além é como se fosse o controle que a gente tem assim. Ó. Isso é além. Porque a gente não vê. A gente não vê o circuito acontecendo. A gente não vê a desescala de potência. E quando acontece, está além, fica além. Então fica a necessidade de uma lente para ver. De uma lente de descondensar o tempo em frames. Para que ao parar o tempo a gente veja o que está acontecendo. E aqui o que acontece é um sinal do meu circuito nervoso redimensionando uma parcela de contrações para elevar energia sobre desescala de condução nervosa para que eu consiga fazer esses movimentos complexos. Então, veja, e aí a gente começa a controlar o além por essa substanciação descrita, né? Por essa narrativa. Eu não me assusto quando eu me movimento. Só que um susto pode me movimentar. Dependendo do susto, do barulho, eu posso fazer assim, né? Ah! Aí você pode, né? Porque é uma desacoplação de energia estáticas, ou seja, de gradientes de energia que são compensados sem a respeitativa habilidade de você desescalar sobre suas referências de perseverar, né? Persistir nesse assunto, nessa controle. E os elementos que nós vamos da gramática estudar são formas de ajudar a gente a ter controle dentro desse universo de transduzir símbolos para a gramática. Então esses símbolos, eles são preciosos dentro da informação porque eles conseguem melhorar a qualidade da transcrição da mensagem, né? Por mais que muitos de nós ignoremos esses símbolos, porque nós não precisamos, né? Muitos de nós não precisam de informações precisas para poder serem obedientes ou serem revelantes. A instalação disso fez linha de qualificação no nosso idioma, no nosso acordo de escrever palavras para, respectivamente, elas soarem incandescentemente aos homens num arco de reflexão, num arco reflexo. Né? Então vamos lá. Essa parte ela é muito interessante, é um eixo muito, muito bacana que tem perdido o interesse pelos cuidados que a gente tem exageradamente que conter pelo lado financeiro, pelo lado capital. Poderia ser tão fácil esse lado na vida, mas esse lado tem dificultado tanto porque os seres eles não conseguem repartir com qualidade. Por mais que a gente tenha a divisão em nós e o efeito de consentir a preciosidade dessa divisão nas várias academias e nas várias informações que a gente passa aos nossos descendentes,
por via das condições de registros de leis, de partitura, de observações, de regras, de julgamentos, nós temos muita falta de vergonha, falta de ação nessas partes de distribuições, né? Nós fazemos elevações de contas para esse tal desse além, né? Como se a pessoa ela realmente fosse um além daquilo que a gente preserva e considera ser digno de um homem ganhar por vida, né? E aí isso dificulta muito a diversão de ser vivo por conta principalmente da qualidade socioeconômica que a gente tem. E não é só o nosso país, mas eu vejo o mundo todo se rendeu à dificuldade de dividir bens, né? A política, ela deveria nascer e a primeira realidade de serviço que ela deveria ter para fazer todos valerem pelo serviço e pela dignidade de ocupação dos respeitos que vão ser passados adiante é a qualidade socioeconômica, a divisão correta de bens. Uma família não sobrevive bem sem uma estabilidade socioeconômica. Os filhos de família não aprendem bem sem uma qualidade socioeconômica. Isso é uma ilusão. É uma ilusão de comparações domesticais, de comparações regionais. Por quê? Porque a gente depende um dos outros. E quando a gente depende um dos outros, se a gente não tiver uma segurança qualificada pela qualidade socioeconômica da divisão de bens, a gente não vai fazer questão, nós não vamos fazer questão de operar nossas versões para dissentir e crer na realização do todo, né? Dessa sobrevivência, dessa regra, né? Uma vez que não se cumpre. Então, no português, vocês vão ver que acontece bem isso, né? Existe uma necessidade de doer e extravasar a dor e desqualificar essa dor como cultural, como um acordo de desacordar uma natureza que nasce a partir da revelação. E aí a gente precisa de insistir em aceitar essa dor, né? Tá tudo bem, toda ação é uma reação e a primeira instância ela aparentemente secreta dor até ela convencionar-se sobre essa dor uma particularidade de economia de bens, de bons, de status, né? Então, até que ela consinta necessidade nascente, a primeira concessão ela dói. E aí, tá. É doloroso aprender, mas depois que a gente aprende, a gente sente falta da regência aprendida, porque ela é qualificante, é como se fossem temperos para nos dar graus de eficiência, graus de absorvicente sentenças. E aí a gente tem os sabores revelantes. Vamos lá, não adianta nada a gente ler e não ter valor de leitura. E quem vai dar para nós esses valores são as notações lexicais. Lexicais. Então, dito desse modo que a gente vem falando, notações lexicais, elas vão instalar para nós a descrição precisa
ou uma preciosa transcrição de sinais, de símbolos para nosso arco de desorganizar reações em organismos que dirigem dentro da natureza um particípio, né? Um domínio de equilíbrio sobre esses riscos de notações. Notações lexicais são sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Então vamos auxiliares da pronúncia. Então, assim como um barulho desordenado e desprogramado para o momento pode assustar as pessoas que o escutam, uma pronúncia desorganizada, sem notações lexicais, pode gerar a falta de entendimento, né? Pode considerar, pode gastar pode se perder muita lógica pelo caminho com a falta de auxiliares. Então são notações lexicais os acentos agudo, circunflexo, grave. Então os acentos agudo, circunflexo, flexo e o grave. Tá vendo como as próprias palavras elas expõem para nós efeitos organológicos? O apóstrofo, a cedilha, o hífen, tio e o trema. Então vamos lá, vamos nos crer sobre cada um deles. O acento agudo. Recebe acento agudo. As vogais tônicas fechadas. Exemplo: íngreme, síntese, útil, úmido. As vogais tônicas abertas e semi-abertas. A, E, O. Exemplos: átomo, caráter, sintético, emérito, ótico e sólido. Então isso aqui ajuda muito a saber a sonoridade desses acordos que vão desacordificando o expoente que revela o que nós seremos a partir dessa execução, né? Porque o que manda é a execução. Executar a ocupação. Então, muitos de vocês, quando praticar essas ocupações, vão serem julgados pelos desocupados ou os desocupantes, porque a vida deles está pautada na qualidade financeira e não na qualidade
desse acento agudo, da utilização, né, desse elemento na oralização. Vamos lá. Infelizmente, né? Vogais tônicas fechadas, o I e o U, vão receber acento agudo, por exemplo, íngreme, síntese, útil, úmido. E as vogais tônicas abertas e semiabertas, A, E, O. Átomo, caráter sintético, emérito, ótico e sólido. E aí, o que se diz aberta e fechada? Se diz para nós o efeito sonoro da boca, né? Não tem a boca aqui, esse cabide aqui, ó. Esse cabideiro. Bom, o que vai determinar se é aberto, aberto ou fechado, pegar o E e o fechado. O fechado ao F. Fechado, aberto seria até aqui, né? Olha o fechado como é que é. É até aqui, ó. Então, o fechado diz a grave e agudo também. Grave e agudo. Agudo é mais aberto e grave é mais fechado. Então, em algumas vogais tônicas, esse I e esse U, para ele ser virtualizado pelo efeito sonoro como uma tônica, como um elemento mais forte, às vezes a gente precisa de colocar o acento para poder destacar que que essa parte é tônica, né? Que essa sílaba é tônica dentro da referência virtual, né? Que a gente quer soar. Acerto 5. O virtual é quando você consegue falar e a pessoa conectar a sua fala. Virtual é nível de conexão para a fala. Como se fosse o modem da sua casa, né? Então a fala é como se fosse aqui, ó. Não tem o modem? Modem. O modem lá na casa, na cara do cão. Então é mais ou menos isso, né? O modem é como se fosse a sua boca. E aí aqui, ó, é a conexão que você consegue virtualizar. Isso é bem passado, mas é uma boa analogia. Porque antes, quem era bom vendedor era um bom modelador. Então esse é um bom vendedor. Então as pessoas gostariam que esses vendessem. Vendedores. São modems de internet. Legal, né? Circunflexo. Circunflexo. O acento circunflexo é empregado nas vogais tônicas semifechadas. Então ele já indica
uma questão mais fechada, algo mais grave, né? Uma contração. E aí, se a gente pegar a natureza simbológica e a gente pegar um bolos e pegar um acento assim, ó, você vai ver que esse acento tá meio que ordenando um limite espacial. É como se a gente estivesse pegando e só de pegar existe um aperto dessa ponta e dessa ponta. O aperto, ele agrava, ele aperta, ele pega, né? Então essa é a natureza desse circunflexo, desse ângulo que concebe dois, dois, dois motores, dois movimentos, duas pás. É como se tivesse isso daqui, ó. Então a gente tem um objeto, a gente tem um circunflexo e quando eu faço assim, ó, eu adero e consigo fazer uma contração que refere-se a esse acento. Essa contração ela vai dar uma tonalidade grave, já vai dar um tom de apreensão, né? Vamos ver. O acento circunflexo é empregado nas vogais tônicas semifechadas A, E, I, O. Então, quando a palavra ela quer um A mais fechado, a gente tem o A e o A, E e E, O, A, tá vendo? A. Exemplos: tâmara, sândalo, tâmara, êxito, né? Êxito não é êxito, não, êxito. Sândalo, não, sândalo. Não é fé, efêmero. Incômodo, tómbola. Incômodo, não incômodo. Viu o que são notações lexicais? O acento grave. Grave. Se falou que alguém está prestando atenção em você, quer dizer que existe um grave efeito desse alguém sobre você. Esse grave, ele fica assim, ó. Olha como que é o efeito grave. Ele fica assim, ó. Aí quando você vai controlando esse grave, você olha, você coloca, ó, o que é controlar o grave. Isso é controlar o grave. Tá vendo? Você enrola ele. Ó, olha só. O que as pessoas conseguem fazer depois de treinar a a acentuação das coisas, das pessoas, da atmosfera. Os animais fazem isso na natureza. Vamos deixar esse símbolo aqui. Ou seja, enrolar o risco para poder sobreviver. O risco de morrer, o risco de querer morrer. O risco de desacreditar no poder da vida,
pela ocupação dos outros que desempregam a nossa vontade de viver. O acento grave é utilizado nas crases. Por quê? Nas caraces, seraces, caras. Por que a gente tem essa condição? Porque é a junção da preposição a. Então, esquece o a e liga a preposição. O que é uma preposição? É um chamamento, é uma conexão. É uma chama, uma conexão. E sabe quando eu falei que a primeira chama dói, a segunda torna dependente. Por quê? O primeiro tapa dói, o segundo fica com vontade de doer mais. Porque no segundo tapa, né, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Se você leva um tapa na cara assim, ó, pá, o primeiro dói demais, mas dói muito. Porque converge as células daqui a um aquecimento muito grande num pequeno passo de tempo, num pequeno tapa de momento, né? E aí aqui fica tudo inflamado de repente de um estalinho para outro, né? Então a primeira dói. Só que se você vai dar outro, recebe outro no mesmo lugar, dói 50% menos. Sabe por quê? Porque já está quente e já está sendo discorrido no seu ganho nervoso de avisar esse batida. E aí se você ganha mais um, dói 25% do que doeu o primeiro. E se você ganha outro e outro sucessivamente. E aí se você assimila o primeiro e considera os outros muito fracos, você às vezes fica com vontade de ganhar um tapa que vale 100%, só para demonstrar para você mesmo quanto você é forte em relação aos outros tapas que você está ganhando. Legal? É isso aí que acontece, né? Isso se chama decaimento exponencial da atividade, da fonte. E a fonte, rudimentavelmente, é o encontro da sua organização sobre o discurso do sistema nervoso, fazendo a circuitiva indexação do efeito externo, né? Então é isso, né? É adaptação. Por isso que vale a pena estudar, porque se estuda a primeira vez, vai ser muito difícil, né? A primeira vez que você escutar acento grave, notação lexical, cara, você vai achar que é isso aqui, ó, é muito difícil. Por quê? Vai bater nesse nível para o seu sistema nervoso convergir, ó. Só que se você esperar um tempo, né, na outra semana estudar de novo, ou estudar de novo o mesmo tema, olha só o que vai acontecer. Você vai achar que não é tão difícil assim, ó. Vai cair 50% da dificuldade. Sempre que você retomar alguma coisa que você já fez, tende a cair 50% da atividade. E aí, como você aparentemente sempre fica parecendo que você está aprendendo menos, só que você não está aprendendo menos. Você está aprendendo a mesma coisa, porque só tem isso aqui para você aprender, ó. É só isso que tem para você aprender. É só isso. Só que você vai sentir vontade de achar que é isso de difícil
para mostrar que você está enfrentando isso de difícil. Só que você está enfrentando isso, só que não está doendo isso, porque você já doeu isso, já convergiu isso uma primeira vez, né? Então é a mesma questão do tapa. Você já levou o tapa nesse lugar, seu sistema nervoso já assentiu essa dificuldade. Aí na próxima vez, o seu sistema nervoso não vai conseguir sentir mais isso. Por quê? Porque vai decair. Porque pro seu sistema nervoso já está seguro. Já está escalável. O acento grave é utilizado nas frases, junção de preposições, chamamentos, conexões, conector. Então a gente tem um conector A mais um artigo. Então um conector mais um artigo definido. Ou seja, um mirador. É alguém que vai mirar a conexão. Uma conexão e uma miração. Um artigo definido. A. Então vou a escola. Então vou aí preposição. Vou o artigo. A escola. A escola e vou né? Vou e a escola. Esse a ele preposiciona a localização do voo. E a escola ele define para onde que o voo vai. Ele mira para onde que o voo vai. Então a gente tem a crase. A crase também pode ser a junção da preposição e dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Então os pronomes demonstrativos também. Então vai ser sempre uma preposição com um mirador. Os pronomes demonstrativos vão mirar também, olha só para você ver. Aquele, aquela, aquilo, né? Então são localizações no mapa dessa virtualidade, dessa navegação virtual. Exemplos. Não sei se devo fazer referência àquela consulta. Então não sei se devo fazer referência àquela consulta. Tá vendo como que o sinal importa, né? A gente tem o aquela, né? E aí a gente pega esses dois e costura. Aquela. Né? Isso é uma qualidade de significação de símbolos, né? Qualidade matemática para símbolos operacionais. Pronto, agora a gente vai pros sinais gráficos, né? Apóstrofo. Vamos lá pro apóstrofo. Apóstrofo. Então o apóstrofo ele vai ser um sinalzinho assim. O apóstrofo é usado para indicar a omissão de um fonema. Então o inglês ele até usa bastante, né? I am. Já sabe o I am. É muito utilizado. Em can't também. I can't. I am. Né? Então, am, I am. Né? O A, ele era para ser I am. Né? Era para ser I am. E aí, com esse a gente
com o apóstrofo a gente consegue omitir um fonema. Bom, isso aqui é importante. Tal como acontece em palavras compostas ligadas pela preposição de. Exemplos: gota de água. Pão d'alho. Pão d'alho. Cabeça d'água. Então, esse é o apóstrofo. Ele vai omitir um fonema. Indicar a omissão de um fonema. Nesse caso, a gente tem o A, né? Aqui a gente tem o E. E aqui a gente tem o A também. Apóstrofo. E o cedilha? Cedilha. Não, cedilha assim. Cedilha. O cedilha é utilizado com a letra C e sempre antes das vogais A, E e U. A, E, U. Sempre antes das vogais A, E, U. Tem som de SS e S. E nunca vem no início das palavras. Exemplo: taça. Então vamos lá. Taça. Taça. Se a gente pegar aqui, ó, taça. Se a gente pegar o C cedilha, ele realmente tem o som de dois S. Realmente ele tá antes da vogal A. E ele não tá no começo da palavra, ele tá no final da palavra. Taça. A mesma coisa na caçapa, no aço, só que aqui está antes de O, no faço, no caçula, caçula agora antes do U, e açúcar. Açúcar. Legal? Bom, e aí a gente já sabe que essas notações lexicais são moduladores gráficos, né? Da grafia para aqui haja uma melhor decomposição para a associação dessas especiarias colaboradoras da lógica da expressão, da virtualidade do português. Hífen. O hífen é usado em palavras compostas para ligar pronomes e verbos e para separar sílabas. Usado em palavras compostas. O que são palavras compostas? Palavras compostas são palavras que possuem mais de um elemento indexante, né? Elemento destacável. Para ligar pronomes a verbos, então eu tenho uma ação
né, que vai ser ligada por um pronome. E para separar sílabas. Separar sílabas. Exemplo. Abre alas. Abre alas. Aqui a gente tem uma palavra composta, né? Um abre e alas. Pós-modernismo. Agora a gente já tem um exemplo de... Aqui, ó, de um pronome, pós, e de um verbo, modernismo. Encantei-lhe. E aqui a gente tem a separação discípula. Encantei-lhe. Encantei. E aí o lhe separa. Lhe. Sempre tentem desacordar a lógica dessa separação. Porque isso é um acordo de melhorias significantes, né? Ou seja, é como se a gente encontrasse nesse eixo de graduação cognitiva a sonoridade que vai destacar a rima que desarma saber dentro do organismo. Então, encantei. Encantei o quê? Eu cantei lhe. E lhe significa alguém. Então, isso aqui ó, já flui sufixando uma serventia. Amai-vos. Então, aqui já vai para separar a palavra compostas. A alegria, aqui a gente já tem o efeito das sílabas separadas por hífen para redirecionar algum efeito, né? Saúde também. Bacana. Esse é o hífen. Tio. Ao tio. Tio é difícil não conhecer, né? Porque o tio, ele dá um tchon. Ele dá uma sustentação na nota. Sustentagem na nota. Então a gente tem o ão. O tio serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais. Então, quando você coloca o tio e indica a nasalidade, dentro do acordo lógico, quando a gente escuta ou até mesmo aciona o lado nasal, a gente assume muita força pela conexão do reflexo nasal. Vou mostrar para vocês. Existem formas de falar. Quando a gente fala sem muito acionar o naso é como se fosse uma direção em ré. Sabe quando a gente dirige o carro em ré? A gente está andando para trás e a gente perde a visão. Então é mais ou menos isso. A gente fica abalado. Quando a gente coloca o tio, o naso, entra esse lado de acionar o naso, a nossa contração orgânica se abala um pouco porque ela perde qualidade da fala ou aumenta a necessidade de conexão por conta desse destaque nasal, desse acento.
Reparem para vocês verem. Indicar a nasalidade é empregado com as vogais A e O. Exemplos. Aí, ó. Tá vendo, ó? Sem o tio. Com o tio. Legal, né? Sabão. Então não é que dá um. É que faz esse efeito nasal. Sabão. Sem o tio. Sabal. Ao sabal. Sabal. Ó. Sabal. Não. Não é sabal, não. É ao tio. Ó. Sabão. Não, reflexões. Então a modelagem do tio é isso, né? Só que a gente tem que ter ideia de que quando a gente aciona no nosso organismo o desencontro de proporções consonancionais, o que é consonancionais? Quer dizer que a gente tem 5 proporções de equilíbrio na face. A gente tem o cheiro, a gente tem o centro, o conjunto de todos, e aí a gente tem o cheiro, a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o tato e a gente tem o paladar. Né? Então, tá vendo quando a gente treina? Olha o que a gente faz. A gente desenrola contrações nessa dinâmica. Sabe como? A gente pega esse ponto assim, ó, e a gente dimensiona ele para várias tomadas de contrações. E a gente instala contrações. O que são instalações de contrações? São níveis de energias reagentes. Níveis de reagentes de energia em nós. De energia. De notações. Silábicas. Por que você acha que os laboratórios, os farmacêuticos, até mesmo alguns tipos de médicos, sabem como tratar o organismo? Porque eles sabem das notações silábicas e do nível de energia que deve descontar para que seja ocluído ou desocluído alguma recepção de sensações, de sentidos. Porque a maioria dos problemas está na matemática dessa estrela que brilha no seu organismo, que é o seu lado de convergir a espiritualidade, o encantamento da reação que existe no seu interior para com o exterior. Então essa luta é constante. Esse é o tal do yin yang, só que a gente tem isso para as proporções de desconectar-se a partir da nossa condição estrelada, né? Então isso aqui, ó, é uma nova. O tio é como se a gente fizesse uma nova conexão de desproporcionar o lado do cheiro, né? O lado nasal. Isso é muito legal. Só que demora um tempo na vida pra gente entender e interpretar isso. Às vezes algumas pessoas só conseguem ver isso quando os seus filhos estão na escola e eles estão acompanhando os seus filhos, né? Algumas pessoas só vão ver isso na faculdade. Algumas pessoas vão ver isso só quando derem aula. Porque
precisam de descascar a ignorância, né? Trema. E às vezes muitas pessoas compram os produtos descascados. Não que é um problema, só que você só vai perder a arte, o estado da arte, a adequação da arte, né? É como se você comprasse uma pintura e não soubesse as técnicas de pintura. Ela não vai ter um efeito desigual para você, um efeito notável. O trema, antes usado em algumas palavras com Q e GU, foi abolido com o novo acordo ortográfico. Então esse trema ele foi abolido. Sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Bom, massa é demais, né? O cedilha aqui tá errado, né? Vamos ver aqui. Tá certo e tá errado, né? Tá certo e tá errado. Por causa de proporções de imagem. E aí o trema tá banido. Mas o trema, ele era é como se fosse uma segurança em um arquétipo, né? Ó. Q. O Q, ele tem uma notação de abalar bastante. Quando você coloca o trema, você meio que dessignifica o abalo. Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje é mais um vídeo para a gente nos desacertar sobre essas considerações que muitos de nós deixam passar batido por conta das dificuldades de estar em tempo estudando e praticando essas técnicas, essa gerência, esse lado de imposição para essa diversão de aprender, esse sistema que há muito vem sendo aplicado. Até por conta daquilo que eu falei, da dificuldade de dividir o lado socioeconômico. As pessoas elas se põem doentes para exageradamente conseguir uma dispensa que significa para ela uma segurança socioeconômica, porque nós ainda precisamos de trabalhar para os outros e não trabalhar para nós mesmos. Esses outros matam a gente porque às vezes a gente fica com muita opaca habilidade de desrevelar a infusão de créditos significativos dessa prática. Por isso que muitos de nós preferiam trabalhar para um estado, para um status de equilíbrio socioeconômico na vida, trabalhar para nós e para o mundo, para a sobrevivência de nós, não para enriquecer e prosperar a família do dono de quem nos contrata, mas sim para todos sermos ricos e preservarmos a natureza a partir da concessão, da nossa condenação de servir e administrar nossa região, nossa qualidade de vida, nossa distribuição de bens, né? Como ficar bem se eu sei que todos nós estamos trabalhando, porém eu privo alguém de trabalhar porque eu tenho essa doença, essa obsessão que hoje a gente assume como inteligência financeira, mas não é.
Isso não é uma inteligência financeira, não é uma inteligência educacional, isso não é uma prática boa para o mundo, isso é ignorância. Ignorância. E aí, quando a gente consegue ver a ignorância, já está tarde demais, né? Já é tarde demais. Há muitos anos isso já é tarde demais. Mas, né? A, a gente, a gente às vezes precisa de instalar um antivírus, ou seja, uma ignorância, um antídoto para ser e estar e sobreviver frente a essas, desculpa, de autorizações, né, passáveis. Vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!